Olá, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a mais um encontro do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós não estamos ao vivo, tá bom? Isso aqui é um vídeo gravado, mas o importante mesmo é o nosso conteúdo, é aquilo que nós iremos estudar, aquilo que nós iremos meditar a respeito da doutrina da nossa igreja, daquilo que o próprio Jesus, nosso Senhor, que está sempre conosco, ele mesmo preparou para nós. Então, é uma alegria receber você mais uma vez e eu já peço para que você, então, se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito, e deixe também aqui o seu like, tá bom? Para que a gente possa espalhar este conteúdo para mais e mais pessoas, espalhar o nosso canal, divulgar o nosso canal, para que outras pessoas se ajuntem a nós para estudar a doutrina, o catecismo da Igreja Católica, tá certo? Então, vamos iniciar o nosso encontro de hoje rezando. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós queremos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais esse dia, por Ele estar sempre conosco. E nós queremos entregar a Ele a nossa vida, o nosso coração e tudo aquilo que nós fomos falar, que seja conforme a Sua vontade, conforme a condução, a graça do Espírito Santo na nossa vida. Peçamos juntos: vinde Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Hoje, como vocês vão ver, nós faremos um encontro um pouco mais curto, tá certo? A gente vai abordar apenas um tópico do catecismo dentro do credo, dentro do creio que nós estamos estudando. Eu acho que você deve estar acompanhando aí o nosso estudo. Então, nós estamos agora naquela parte do credo que fala: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nós já estudamos as duas primeiras frases: creio em Deus. Depois estudamos o Pai. E agora nós vamos estudar esse outro trechinho que é Todo-Poderoso. O que significa dizer que Deus é Todo-Poderoso? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha então no nosso catecismo. Hoje nós utilizaremos os parágrafos do 268 ao 278. Portanto, apenas 10 parágrafos, tá bom? Então dá até para a gente ler os parágrafos todos aqui, para a gente poder fazer um estudo até mais aprofundado, tá bom? E com mais calma. Vamos lá. Então, o parágrafo 268 começa dizendo assim: de todos os atributos divinos, ou seja, tudo aquilo que nós atribuímos a Deus, só a onipotência de Deus é mencionada no símbolo. O símbolo é o credo, né? Apenas a onipotência de Deus. Então, todos os predicativos, todos os adjetivos que nós apresentamos a Deus, que nós imputamos a Deus, somente esse Todo-Poderoso é o que aparece no credo. Interessante isso, né? Porque a gente sabe que na Bíblia nós encontramos, por exemplo, lá na primeira carta de São João, que ele diz que Deus é amor, por exemplo. Então é um atributo de Deus. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Mas no credo, o único atributo que aparece é Todo-Poderoso. E aqui o catecismo continua. Confessá-la, ou seja, confessar a onipotência de Deus, é de grande importância para a nossa vida. Nós cremos que a onipotência de Deus, é universal, ou seja, engloba todo o universo, não apenas os seres humanos, o planeta Terra, as plantas,
Não apenas, mas também o universo inteiro, com todas as suas galáxias, na imensidão do universo, as estrelas, os planetas, tá? Pois Deus, que criou tudo, governa tudo e pode tudo. Deus governa tudo e pode tudo. Olha que interessante isso. Deus, ele criou todas as coisas, mas ele continua governando a sua criação. Deus não abandonou a criação, ele criou e ele continua governando. É ele quem comanda o universo. Foi ele quem estabeleceu as leis desde toda a eternidade. E é ele quem as mantém. É ele quem mantém cada ser vivo, vivo. Nós existimos nele. Como a igreja nos ensina, nele nos movemos, nele nós existimos. Sem Deus nós nem existiríamos. Portanto, ele pode tudo. Se foi ele quem criou tudo, é ele quem governa tudo. É nele que nós e tudo mais existimos. Portanto, se foi Deus quem criou tudo, a gente já falou isso, ele está fora desta criação, né? Eu digo, ele não faz parte da criação, porque ele é o criador. Então, se ele fez tudo isso, governa todo o universo, ele também pode tudo. O que seria impossível para Deus? Foi ele quem estabeleceu tudo. Foi ele quem criou a terra. Eu acho tão bonita aquela passagem que Jesus fala no Evangelho, quando ele olha para os eleitos e diz, eu acho que eu já até falei isso aqui outro dia, quando ele olha para os eleitos no julgamento final e diz: vinde benditos de meu Pai e tomai posse do reino preparado para vós antes da fundação do mundo. Então, a eternidade, o céu, o paraíso, Deus já preparou para nós antes da fundação do mundo. Então, Deus existe antes do mundo. E, portanto, se ele existe antes do mundo, ele criou tudo que nós vemos, ele nos criou, nós pertencemos a ele, ele governa tudo, e para ele nada é impossível. É exatamente o que o catecismo diz em seguida, ó. Ele pode tudo, né? E é muito interessante que as próprias leis que ele estabeleceu podem ser suspensas por algum tempo, por alguns minutos, por exemplo, por algumas horas. Mas o que eu estou falando? Talvez você tenha se perguntado. Como assim? Por exemplo, vamos pensar naquele trecho do Evangelho quando Jesus aparece caminhando sobre as águas. Diante dos discípulos, diante dos apóstolos, Jesus vem até eles caminhando sobre as águas. E São Pedro, desconfiado, assustado com aquilo, ele olha para Jesus e diz: Senhor, se és tu, permita que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. Gente, às vezes a gente esquece dessas passagens, hein? Olha o que São Pedro pediu para Jesus, para que ele pudesse também caminhar sobre as águas. Olha que ousadia de São Pedro, hein? E aí, o que Jesus fala para ele? Jesus sendo Deus, ele pode tudo, não é? E aí ele demonstra a sua onipotência. Ele olha para Pedro e diz: apenas vem. Ele só usa essa palavrinha. Veja no Evangelho lá, ele diz assim, ó, vem. No momento que Jesus diz isso, sendo ele Deus Todo-Poderoso, Jesus quebra, ele abre uma exceção para a lei da natureza que ele mesmo criou. E imediatamente, aquele homem, São Pedro, que não podia, pelas leis da física, caminhar sobre as águas, por causa de uma palavra que saiu da boca de Jesus, boca de Deus, a lei da física é alterada naquele momento. E Pedro começa a caminhar sobre as águas sem afundar. Nenhum homem poderia fazer isso. Tanto é que quando Pedro desconfia, começa a ficar com medo, assustado, ele começa a afundar. Ele tira os olhos de Jesus e ele começa a afundar. E Jesus pega ele, levanta e diz: homem de pouca fé. E quando eles entram na barca, o que Jesus faz? Ele ordena. Jesus dá uma ordem. Ele não faz um pedido, ele dá uma ordem ao mar e ao vento e à tempestade. Cala-te. E fez-se uma grande calmaria.
Porque Jesus é Deus e ele tem o poder sobre o mar, sobre a água, sobre a chuva, sobre o vento. Tanto que os apóstolos olham para ele e ficam admirados, pensando: quem é este? Quem é este homem a quem até o mar obedece? E a resposta é Deus que veio ao nosso encontro. Deus que se fez homem como nós para nos salvar. Ele tem todo o poder. Por isso que Jesus vai falar depois, quando ele é preso, ele diz: olha, se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, ele enviaria uma legião de anjos para me salvar. Depois ele olha para Pilatos, né? E ele diz: olha, você não teria autoridade alguma sobre mim se ela não fosse dada a você do alto. No outro momento, Jesus fala: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Jesus está mostrando que ele tem todo o poder. Tudo que ele fez foi voluntariamente. Ele veio morrer por nós voluntariamente, porque ele quis, porque ele nos ama. Deus veio ao nosso encontro, se revelar, morrer por nós, né? E aí diz o catecismo: e também esta onipotência de Deus é onipotência de amor, pois Deus é nosso Pai. Então é uma onipotência não opressora, não é de um ditador, de um tirano, mas a onipotência de Deus está baseada no amor. Deus ele é amor. Ele é o próprio amor. Deus é amor, então toda a onipotência, tudo que ele cria é por causa de um transbordamento de amor. Porque Deus transbordou de amor. Tudo que ele fez é fruto do amor. Fruto de si mesmo. Do amor que é ele mesmo. Nós somos frutos deste amor. Você é fruto deste amor. Se Deus te criou, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí. Se Deus te criou, é porque ele te ama apaixonadamente. Você estava no coração de Deus desde toda a eternidade. Assim como eu. E um dia Deus disse: agora é a hora de mandar você para esse mundo. Então ele nos mandou para cá. Nós já estávamos no coração. A palavra de Deus nos diz: Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Desde toda a eternidade eu já te conhecia. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia pelo nome. Então eu te chamei. E aí ele nos enviou para este mundo. Mas nós já estávamos no coração dele, cada um de nós. E cada um veio no momento da história. No momento que Deus sabia que era a hora. Então esta onipotência de Deus é baseada no puro amor, que é ele mesmo. A perfeição do amor é Deus. E é também, esta onipotência misteriosa, pois somente a fé pode discerni-la. Quando a onipotência divina se manifesta na fraqueza. Então tem uma outra coisa interessante aqui, que é a onipotência de Deus misteriosa. Ela é misteriosa, porque Deus manifesta o seu poder, sobretudo nas nossas fraquezas, nos mais pobres, nos mais fracos. Tanto que Jesus vai dizer também naquele trecho do Evangelho, do julgamento final, ele diz: porque eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Jesus, ele se identifica com os pobres. Ele diz: eu estou nos mais pobres, sou eu. Quando você ajuda um pobre, é a mim que você ajuda, é a mim que você alimenta. Eu estou lá. E a igreja professa isso desde sempre, que na pessoa do pobre, e aqui a gente poderia dizer não apenas o pobre material, mas também o pobre espiritual. Toda vez que você acolheu uma pessoa desesperada, você acolheu Jesus. Porque ele se identifica com todos aqueles que sofrem. Porque ele se fez homem e carregou sobre si os nossos sofrimentos. Então ele tomou sobre si todo tipo de fraqueza, todo tipo de pobreza. E ele se identifica com todos os que sofrem. Sobre ele está o nosso sofrimento. Então Jesus, quando sofre no pobre material,
e nós o ajudamos, ali está a presença dele, ele se revela na fraqueza humana e também na fraqueza daqueles que sofrem espiritualmente. E quando nós acolhemos e amamos essas pessoas, quando nós temos paciência com aqueles que são mais difíceis, nós estamos amando Jesus na pessoa do nosso irmão. Então esta onipotência de Deus é misteriosa. É uma onipotência que parece às vezes fraqueza. Como São Paulo vai dizer, pois é na minha fraqueza, lembra, Deus fala para ele, é na tua fraqueza que eu revelo toda a minha força. E aí São Paulo diz, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Porque quando eu sou fraco, eu deixo de ser... Aí eu sou eu mesmo. Quando eu sou fraco, Deus vem em socorro da minha fraqueza. E aí eu não coloco a minha esperança em mim mesmo, mas eu coloco a minha confiança e minha esperança nele, que vai agora então agir em mim. Ele vai ser a minha fortaleza. E aí continua. Olha, a gente só falou de um parágrafo até agora, né? Mas vamos lá. No 269. Agora, na verdade, é um desenvolvimento disso aqui que a gente já falou. Mas vamos lá. Ele, Deus, faz tudo o que quer, como diz o Salmo 115. As Sagradas Escrituras professam reiteradas vezes, muitas vezes, o poder universal de Deus. Ele é chamado o poderoso de Jacó, o Senhor dos exércitos, o forte, o valente. Se Deus é todo-poderoso, no céu e na terra, é porque os fez. Por isso, nada lhe é impossível, e ele dispõe a vontade de sua obra. Ele é o Senhor do universo, cuja ordem estabeleceu, ordem esta que ele permanece inteiramente submissa e disponível. Foi o que a gente acabou de falar. Ele que criou todas as coisas tem o poder sobre todas as coisas. Ele é o Senhor da história, governa os corações e os acontecimentos à vontade. Aí diz o livro da sabedoria, teu grande poder está sempre a teu serviço. E quem pode resistir à força de teu braço? Ninguém. Como vai dizer São Miguel Arcanjo, quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quando, né, a gente sabe da história, houve a guerra, aquela luta dos anjos, e aí São Miguel aparece gritando isso. Quem como Deus? Quem você acha que é? Porque não há ninguém como Deus. E aí, no parágrafo 270 diz, Deus é o Pai Todo-Poderoso. Sua paternidade e seu poder iluminam-se mutuamente. Com efeito, ele mostra sua onipotência paternal pela maneira como cuida de nossas necessidades, pela adoção filial que nos outorga. Diz Deus, olha o que Deus diz. Está lá em 2 Crônicas. Não, perdão. 2 Coríntios, né? Crônicas não. Serei para vós um pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vou ler de novo para você, escuta isso. É Deus falando para você agora. Serei para vós um pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Está na Sagrada Escritura. Deus se coloca como nosso pai, nós somos filhos. Qual é o pai que não quer se relacionar com seus filhos? Qual é o pai que não quer os seus filhos apertadinhos dentro do seu coração? Todo pai quer. Deus é o pai dos pais. O amor paterno não é nada perto do amor de Deus. E aí diz, e finalmente, por sua misericórdia infinita, pois mostra seu poder no mais alto grau, perdoando livremente os pecados. Então, o amor de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande. Nós celebramos há poucos dias, domingo, né, a festa da misericórdia. A misericórdia de Deus é tão grande. E ele revela esta misericórdia perdoando os pecadores, perdoando os nossos pecados. Quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? Perguntou São Pedro para Jesus. Até 7 vezes? E Jesus fala, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Sempre, sempre perdoar o nosso irmão. Então Deus, ele nos deu exemplo. Ele nos deu exemplo de misericórdia. A onipotência divina, de modo algum, é arbitrária. Em Deus, o poder e a essência, a vontade e a inteligência, a sabedoria e a justiça são uma só e mesma coisa, de sorte que nada pode estar no poder divino
que não possa estar na vontade justa de Deus ou em sua inteligência sábia. E aí, o catecismo vai falar agora o último tópico sobre o mistério da aparente impotência de Deus. A aparente impotência. Porque muita gente pode dizer assim, olha, mas se Deus tem o poder para fazer tudo o que Ele quer, por que Ele já não acaba logo com a fome, Ele já não acaba logo com a guerra? Por que Deus não age imediatamente? Vamos ler o que o catecismo diz, né? A fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Né? Alguém pode dizer, mas se Deus é tão bom, por que a gente tem... Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. Pode parecer, mas que não é. Ora, Deus Pai revelou sua onipotência da maneira mais misteriosa no rebaixamento voluntário, quando Cristo se fez homem, e na ressurreição de seu Filho, pelos quais venceu o mal. Então, Deus revelou a sua onipotência da maneira mais misteriosa quando ele se fez homem, ele se rebaixou, diz o catecismo, ele se fez pequeno, ele veio como um cordeiro a ser imolado para nos libertar da morte, para nos devolver a vida eterna novamente. Então Deus se fez pequeno. Foi pelo sofrimento, foi pelo caminho do sofrimento que Deus nos resgatou. Então o catecismo diz, é um mistério para nós. É um mistério para nós. Nós não entendemos. Deus tem os seus caminhos e que nós não conseguimos explicar. É claro, muito do que nós temos neste mundo, aliás, todo o problema que nós temos neste mundo é culpa nossa. É culpa do pecado original. A raiz de todos os males está no pecado original. Porque a partir deste pecado original houve a desarmonia do mundo. A desarmonia com Deus, a desarmonia com o próximo, as tensões entre o homem e a mulher, as doenças, as pragas, a morte. Tudo isso foi gerado pelo pecado do homem. Porque o nosso pecado, ele não afeta apenas a nós mesmos, mas ele afeta todos os outros irmãos, ele afeta o mundo inteiro e afeta o mundo espiritual, afeta o mundo material. O nosso pecado, ele gera consequências em tudo. É por isso que nós temos que reparar os nossos pecados. Por isso que quando a gente se confessa, o Padre nos dá uma penitência. Porque a gente precisa reparar, ou seja, arrumar a bagunça que a gente causou. Então, tudo que nós temos nesse mundo é causa do pecado original. Toda deformação. Mesmo quando a gente, por exemplo, vê uma criança que nasce com defeito físico. Isso, a criança não tem culpa. Mas isso é uma culpa por causa do pecado original, que trouxe essa desordem para o mundo. Entende? Então, a raiz de tudo está aí. E Deus nos deu a liberdade, Deus nos deu o livre-arbítrio. Aí que está o ponto. Deus nos deu o livre-arbítrio. Claro, Ele nos deu a liberdade para nós optarmos por Ele. Para quê? Para que de forma livre, com todo o nosso coração, nós aderíssemos a Ele. E não como robôs, mas como filhos amados, que se sentem amados e que amam este Pai maravilhoso. Mas este livre-arbítrio muitas vezes é utilizado de maneira errada. E aí a gente acaba optando pelos bens menores. Nós acabamos optando pelas coisas deste mundo e viramos as costas para Deus. Optamos mal. Certo? Então, a raiz de todos os males está no pecado original. Tá? Não, Deus nos deu liberdade. Ok? Então, a maior parte de tudo que acontece é culpa nossa. E mesmo assim Deus veio e tomou sobre si as nossas culpas. Tudo que a gente fez, Ele tomou sobre Ele. Ele veio morrer no nosso lugar. Era para a gente morrer. Ele veio morrer para que a gente tivesse a vida eterna.
Só ele podia fazer isso. Mais ninguém. O sangue dos cordeiros, dos carneiros do Antigo Testamento, jamais poderiam fazer esse resgate. Somente o próprio Deus podia fazer isso por nós. Qualquer outro ser humano que morresse numa cruz não ia resgatar a humanidade. Tinha que ser o próprio Deus para fazer isso. E ele fez porque quis. Fez por amor a cada um de nós. Sofreu muito pela nossa salvação. Mas aí ele venceu. E aí, depois que ele dá o último suspiro na cruz, ele nos salvou, vai à mansão dos mortos para resgatar aquele povo todo. E ressuscita no terceiro dia, abrindo as portas do céu para nós. Só ele podia fazer isso. Podiam morrer milhões de seres humanos. Ninguém faria isso. Entende? Então, Deus se rebaixou. Então, Deus escolhe um caminho do sofrimento. Tá? Então, Deus, essa aparente impotência de Deus é somente uma aparente. Ela é misteriosa, diz o catecismo. Que nós não conseguimos compreender muito bem. Mas Deus pode tudo. Isso não significa que Deus não pode. Deus pode o que Ele quiser. Como Ele demonstrou muitas vezes. Basta ler a Sagrada Escritura. Como Ele pode fazer o que Ele quer. Mas não é o caminho que Ele escolhe. Por quê? Porque Ele também coloca, junto com a nossa liberdade, a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis. A quem é livre tem que ser responsável também. Quando eu opto pelo mal, eu tenho que me responsabilizar. Infelizmente, a gente vive num mundo que as pessoas não querem se responsabilizar pelas coisas que elas fazem. É verdade ou não é? Há sempre a culpa de uma outra pessoa. Sempre a culpa é do outro. Eu faço errado e depois eu cobro os outros. Mas e aí? Ei, eu que fiz a coisa errada. Eu preciso assumir minha responsabilidade. Né? Vamos lá. Ora, Deus Pai revelou sua onipotência. Já li isso, né? Ele diz assim: Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Isso quem nos disse foi São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Por isso que é um caminho misterioso. O que para nós é loucura, para Deus é sabedoria. Né? E o que é fraqueza, o que é uma aparente fraqueza de Deus, na realidade é algo muito mais forte do que todos os homens juntos. É um mistério. Foi na ressurreição e na exaltação de Cristo que o Pai desdobrou o vigor de sua força e manifestou que extraordinária grandeza reveste seu poder para nós, os que cremos. Na cruz que ele revela o seu poder. No 273 agora. Está acabando já, né? Está no penúltimo parágrafo. Somente a fé pode aderir aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. A gente só consegue acessar esta onipotência, este poder de Deus, inclusive que se revela muitas vezes na fraqueza, por meio da fé. A razão não chega lá. É só a fé que vai nos dar esta certeza. Inclusive o catecismo dizendo, somente a fé pode aderir aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. Esta fé gloria-se de suas fraquezas, a fim de atrair sobre si o poder de Cristo. Então a gente abraça esta fé que crê na onipotência de Deus, porque esta fé se gloria de suas fraquezas, porque sabe que é nas nossas fraquezas, como cristãos, que Jesus manifesta o seu poder. Desta fé, a Virgem Maria é o modelo supremo, ela que acreditou que nada é impossível para Deus e que pôde engrandecer o Senhor. Ela diz, no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 49, o Todo-Poderoso, ela já começa dizendo o Todo-Poderoso, olha a fé de Nossa Senhora na onipotência de Deus, ela sabia. A Virgem Maria já sabia que Deus podia tudo. Então ela diz, o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo. É interessante que Nossa Senhora, ela atribui tudo o que aconteceu na sua vida ao poder de Deus e não a si própria.
ela foi escolhida por Deus desde toda a eternidade para ser a mãe do Salvador. Ela recebeu toda a graça do céu, foi preservada do pecado original, e ela reconhece isto no Magnífica. Ela diz: o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. Ele fez em mim. Foi ele que, quando o anjo apareceu e disse: ave cheia da graça. Quem pôde encher a Virgem Maria da graça foi o Senhor. Só Ele, o Todo-Poderoso. Ele pode fazer isso. Aliás, só Ele podia preservar a Virgem Maria do pecado original. Quem mais? Se dependesse apenas da carne humana, jamais a Virgem Maria nasceria sem o pecado original. Mas por uma ação divina, por livre vontade, Deus preservou a Virgem Maria do pecado original. Mas aí entra a obra dela também, né? Porque ela se manteve imaculada, sem sequer uma sombra de pecado, sem mesmo pecado venial, até o fim da sua vida terrena. Aí também teve, né, a ação da Virgem Maria. Mas ela reconhece que quem fez tudo isso por ela, inclusive quem a capacitou, quem a segurou para viver esta santidade, foi o próprio Deus, foi o Espírito Santo que habitava nela. Porque ela já era cheia do Espírito Santo. Então, quem a conduziu pelo caminho da santidade foi o Espírito Santo. Então, a Virgem Maria, apesar de ter sido privilegiada, ela também se esforçou na sua vida para viver a santidade. Entendeu? No caso dela, não estava no piloto automático. A Virgem Maria também fez a parte dela para viver a santidade. E por fim, no parágrafo 274, diz o Catecismo: por isso, nada é mais adequado para consolidar nossa fé e nossa esperança do que a convicção profundamente gravada em nossas almas de que nada é impossível a Deus. Aliás, meu irmão, se você está passando por um momento difícil agora, eu não sei, talvez por uma doença, por um desemprego, algo assim, acredite, para Deus nada é impossível, ou seja, tudo é possível para Deus. Ele pode qualquer coisa. Deus pode mudar a sua situação. Acredite nisso. Então, faça uma oração hoje. Nós vamos encerrar com uma oração. Peça ao Senhor para que Ele demonstre o seu poder na sua vida. Porque Jesus falou: pedi e recebereis. Batei e a porta vai ser aberta. Procurai e encontrareis. Jesus está dizendo que a gente precisa fazer a nossa parte, que aí Deus vai agir. Faça a tua parte, naquilo que você pode fazer, que Deus vai fazer a dele. Ele já está sempre fazendo a dele. Né? Então, se você precisa de uma cura, de uma libertação, de um emprego, peça para Jesus, peça para o Senhor. Ele pode todas as coisas. Muitas vezes o que Deus espera de nós apenas é que nós tenhamos fé nele, confiança nele. Às vezes ele demora um pouquinho de propósito para testar a nossa fé. Não apenas para testar, mas para nos fortalecer também. Porque se ele der tudo assim imediatamente também, talvez a gente se torne pessoas muito acomodadas. Então Deus às vezes demora um pouquinho para dar as coisas, para ver a nossa perseverança. E é impressionante como na hora certa Deus nos dá as coisas. Deus nos dá aquilo que a gente pede. E se for algo muito urgente, Deus muitas vezes realiza aquilo imediatamente. Uma coisa é certa, quando nós pedimos o Espírito Santo, imediatamente. Como Jesus disse, antes mesmo que a gente formule a frase, o Pai já responde. Então, isso é uma certeza. Pois tudo o que o credo que vem a seguir irá nos propor a acreditar, as maiores coisas, as mais incompreensíveis, bem como as que mais ultrapassem as leis ordinárias da natureza, desde que nossa razão tenha pelo menos ideia da onipotência divina, ela as admitirá facilmente e sem qualquer hesitação. Então diz o Catecismo que a partir de agora, quando nós vamos prosseguir com o estudo do Creio, nós vamos nos deparar aí com muitos acontecimentos, muitas coisas que Deus fez na história e continua fazendo,
que a razão não consegue entender. Mas se a gente tiver a convicção da onipotência de Deus, para nós vai ser uma palavra que a gente usa muito hoje, né? Vai ser fichinha. Para nós não vai ser novidade nenhuma que Deus tenha feito aquilo. Por quê? Porque nós sabemos, temos convicção na nossa alma que Deus tudo pode. Deus pode fazer o que Ele quer, porque foi Ele quem fez tudo, Ele quem governa tudo. E nele nós nos movemos, e nele nós existimos. Existimos porque Ele nos amou desde antes da criação do mundo. Nós já estávamos no seu coração desde toda a eternidade, até que Ele então resolveu colocar cada um de nós nesse mundo no momento que Ele desejou. Então, esse mesmo Deus pode qualquer coisa. Pode qualquer coisa. Na minha vida, na sua vida. Vamos acreditar nisso. Vamos ver a vida dos santos, tantos santos que experimentaram esta onipotência divina, santos que levitavam, santos que ficavam até invisíveis, santos que bilocavam, que humanamente é impossível de estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas para Deus nada é impossível. Santos que eram arrebatados ao céu, entravam em êxtase e viam coisas celestiais, santos que receberam os estigmas, santos que vivenciaram tantas e tantas coisas que humanamente seria impossível, mas que a história da igreja nos mostra que Deus faz tudo o que Ele quer, porque para Ele nada é impossível. Amém? Amém, meu irmão. E aqui nós vamos encerrar então o nosso encontro de hoje. Eu pensei que ia ser até mais rápido, até que demorou um pouquinho mais, né? Mas que bom. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda. Deixe o seu comentário aqui, dê uma curtida, tá bom? Vamos espalhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ter um encontro pessoal com Jesus e conhecer a doutrina da nossa Igreja Católica. Amém? Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo por ter estado conosco do começo ao fim deste encontro e que Ele permaneça sempre conosco. Senhor Jesus, muito obrigado. Jesus, derrama sobre todos nós a sua graça, a tua bênção e sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo agora, que está participando deste encontro. Senhor, que o Senhor possa agir, Jesus, nas situações mais difíceis da vida desses meus irmãos. Que o Senhor haja, Jesus, para que eles tenham uma experiência pessoal contigo e possam crer na tua onipotência, crer que para ti todas as coisas são possíveis. Abençoa-nos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, fique com Deus, fique com a Virgem Maria e nós nos encontramos na nossa próxima aula aqui do curso do Catecismo da Igreja Católica. Chame mais gente, tá bom? Espalhe essa boa notícia e a gente fica por aqui. Até o nosso próximo vídeo.